Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre o euromundialismo. Vamos ver o que é o euromundialismo, ou também pode ser chamado euroglobalismo, e vamos tentar entender quais são as estruturas do poder global. Deste poder euromundialista, vamos tentar entender. Eu tenho falado já várias vezes no canal sobre isso, tenho muitos vídeos, inclusive alguns vídeos sobre bastante bibliografia sobre o estudo da nova ordem mundial, aquilo que é chamada NOM, nova ordem mundial, e devo de dizer, a título de introdução, que muitas vezes estudar este assunto, muitas vezes nós podemos ver, muitas vezes pela comunicação social, não é? Dos órgãos de comunicação social, que muitas vezes quem estuda estes assuntos, muitas vezes são referidos como pessoas que estudam, digamos assim, teorias da conspiração, não é? Ou complotistas, não é? Aqueles que estudam supostas teorias que existe uma conspiração global, uma conspiração mundial. Bom, desde já devo dizer que vamos afastar completamente este pressuposto, explicando de que esta expressão teoria da conspiração, ela foi, digamos assim, ela teve a sua origem no famoso atentado de J.F. Kennedy, em que a CIA, para poder, digamos assim, afastar algumas investigações privadas que estavam a ser feitas, de alguns investigadores, algumas pessoas foram contratadas para investigar este atentado, não é? Que, portanto, tirou a vida de Kennedy, não é? E a CIA, para poder, digamos assim, afastar tudo o que estava a ser dito nos meios de comunicação, e não só tudo o que estava a acontecer, criou esta teoria da conspiração que veio novamente à baila, digamos assim, em 2020, quando houve a pandemia, e, mais uma vez, esta expressão, teoria da conspiração, foi utilizada para todos aqueles que andavam a investigar, digamos assim, o que é que realmente estava a acontecer, não é? Quando houve a pandemia, a partir de 2020, e todos aqueles que vinham com uma narrativa diferente da narrativa oficial eram então chamados teóricos da conspiração, pessoas que andavam a levantar teorias conspiratórias. E, meus amigos, vamos pôr isto tudo de lado, porque isto é tudo uma forma de fazer com que as pessoas não investiguem por elas próprias. E este canal, Ocidente Nero e Livros, é um canal de livros, mas é sobretudo um canal que visa ter o objetivo de que as próprias pessoas, o cidadão comum, possa ele próprio investigar pelos seus próprios meios. Até aquilo que eu digo, investiguem se as coisas são assim. Não é porque eu estou a dizer que as coisas são assim que elas devem ser. Não estou a dizer, eu tento dar os factos. Eu aqui defendo a realidade objetiva das coisas. Tento dar aqui os factos. Mas qualquer um tem esse direito. É um direito constitucional de nós procurarmos nós a informação. Nós não somos obrigados a dizer sim a toda a informação que nos dão. Nós temos o direito de comprar livros, de investigar, de ler documentos, de ir a uma biblioteca, bibliotecas nacionais, fazer investigações, fazer entrevistas, tentar ver documentários, tentar aprofundar, tentar e fazer até, como eu fiz, certas entrevistas a certas pessoas ligadas a certos meios, fazer uma investigação própria para tentarmos obter informação
e não sermos condicionados às narrativas dominantes, que é isso que nós temos que perceber. E as narrativas dominantes têm todo o interesse em dizer que quem apresenta o que eu vou hoje apresentar, então essas pessoas são teóricos da conspiração. E quando eu converso com alguém, e quando alguém me diz, lá estás tu com as teorias da conspiração, é alguém que está completamente formatado, meus amigos. Porque é alguém que tudo aquilo que não é aquilo que vê, por exemplo, na televisão, não é? Tudo aquilo que é diferente, essa pessoa não aceita. E muitas vezes essas pessoas não aceitam porque têm elas próprias medo de verem que elas próprias que são estúpidas. Desculpem lá eu estar a usar esses termos. São estúpidas porque elas próprias são manipuladas e não querem dar a entender aos outros que elas são manipuladas. Enquanto que essas pessoas fariam bem em elas próprias investigar, não é? E, desculpem lá esta pequena introdução, descartando esta história da teoria da conspiração, que é mais um rótulo utilizado pelos meios de comunicação para afastar qualquer estudo sério, estudo baseado em factos, baseado na própria investigação científica, um método científico, que não é só na ciência que nós utilizamos um método científico. Esse método, que é a metodologia do trabalho científico, ele pode ser utilizado para qualquer tipo de pesquisa, meus amigos. E a pesquisa que nós vamos aqui fazer hoje é sobre o chamado euromundialismo. Entender o que é o euromundialismo, quais são as estruturas do poder deste euromundialismo, ou euroglobalismo, é como vocês quiserem, e compreender o euromundialismo e as suas políticas. Dito isso, vamos entrar no sujeito deste vídeo e vamos começar por entender o que é o euromundialismo. Então, o euromundialismo é um sistema político, económico e ideológico com os seguintes objetivos. Então, vamos ver quais são os objetivos deste euromundialismo, que tem a palavra euro, que não tem a ver com o euro, a moeda, não é isso. Euro significa Europa. Aqui estamos com o significado de Europa, que é o mundialismo que nasce nesta Europa, nesta União Europeia, para ser mais preciso, porque também há uma diferença entre a Europa e a União Europeia, e não podemos confundir essas duas coisas, mas isso é mais para a frente que eu vou explicar. Então, o euromundialismo é isso. É a ideologia que neste momento as elites europeias têm, neste momento. Agora, nos Estados Unidos, com a administração Trump, eles, neste momento, os Estados Unidos não têm essa ideologia. Portanto, vamos aqui já deixar isso bem claro. Portanto, estas elites refugiaram-se na Europa neste momento, na União Europeia. E então vamos ver o que é o euromundialismo. Portanto, sistema político, económico e ideológico com os seguintes objetivos. E vamos aqui ver, portanto, são basicamente, deixe-me mesmo confirmar, são 8 objetivos deste euromundialismo. Primeiro, a destituição, para não utilizar a palavra destruição, que eu acho que é uma palavra um bocado pesada, eu vou utilizar a palavra a destituição ou a dissolução, aliás, até seria a palavra mais indicada, a dissolução do Estado-nação. Primeiro, a dissolução, a destituição, o fim do Estado-nação. É importante nós percebermos que é um dos primeiros objetivos do euromundialismo é o fim do Estado-nação. E porquê que é o fim do Estado-nação? Para implementar uma governança mundial. É a palavra certa, governança, portanto, uma governança mundial. Portanto, este é o primeiro ponto. Segundo ponto, uma cosmovisão única, ou seja, uma única visão para o mundo inteiro. Ou seja, uma narrativa única. E esta narrativa, esta visão, além de ser, portanto, como eu disse, o fim do Estado-nação, é uma visão global, unilateral,
unitária, unipolar e multicultural, porque ela vai abraçar várias culturas e vários povos. E esta operação consiste numa mistura de todos os povos, no multiculturalismo, neste caso multiculturalismo, e nós sabemos que quando isso acontece, há digamos assim, um povo, não sei se aqui a palavra povo talvez não seja a palavra correta, mas há aqui uma etnia, porque eles agora não gostam da outra palavra, que vai suplantar as outras todas por meio do chamado fator demográfico. Portanto, isto é importante nós percebermos isso. Então, se por exemplo tivermos os fatores demográficos mais altos na Ásia ou mais altos na África, estou a dar aqui 2 exemplos, não interessa, agora são exemplos, serão portanto, esses fatores que vão permanecer, que vão, digamos assim, podemos dizer, que vão substituir os outros povos, não é? Então, esta visão de narrativa única, com uma só visão global, que é a segunda, que é o multiculturalismo e o globalismo. Terceiro, a destruição ou dissolução, destituição, desconstrução de todas as tradições, identidades, culturas e até religiões, numa fase mais avançada, substituindo-a por uma religião única. Não é que isto está muito bem documentado num livro que eu fiz o resumo no canal, não é? De Le Pen, o livro das religiões mundiais, que eu tenho aqui, aliás, Le Pen, Falsa Aurora. E não vale a pena mostrar agora. Portanto, eu aqui neste vídeo não vou mostrar uma bibliografia final. Talvez possa, no final, se eu tiver tempo, dar alguns livros. No final eu vou tentar ir ali e dar alguns livros, uma bibliografia final para o nosso estudo. Então, a destruição de todas as culturas, todas as identidades, todas as tradições religiosas, principalmente no mundo ocidental. Portanto, esta operação do euromundialismo é no mundo ocidental. Eu estou aqui a referir-me ao mundo ocidental. Então temos já 3 itens, 3 propostas deste euromundialismo. A destruição do Estado-nação, uma só narrativa global, que é o multiculturalismo e um poder unipolar, a destruição de todas as culturas, todas as identidades, todas as tradições religiosas. Quarto, a substituição de toda a propriedade privada por um género de um sistema coletivo. E eu vou explicar isto. Essa substituição de toda a propriedade privada por um tipo de socialismo tecnocrata. Eu vou chamar isso aqui socialismo tecnocrata. O que é o socialismo tecnocrata? É a coletivização de toda a propriedade privada e de todos os meios de produção, como o marxismo, mas aqui apenas em termos, digamos assim, das posses, das propriedades, digamos assim, das populações. E como é que isto é feito? Porque isto não atinge os grandes grupos, os chamados, as multinacionais e os grandes gestores de fundos. Esses grandes vão continuar a ter o domínio. Não estou a falar destes. Nós estamos aqui a falar das populações. Como é que isto é feito? A criação de uma economia de localização. Eu vou explicar o que é que eu quero dizer com isso. Uma economia de localização é a substituição dos proprietários ou das propriedades por sistemas de alugueres. Ou seja, hoje isto está a acontecer. Por exemplo, hoje nós vemos isso muitas vezes, o fenómeno do leasing. Este fenómeno está a acontecer. Muitas vezes nos stands, os vendedores preferem hoje fazer um leasing, por exemplo, um meio de uma locatária, do que vender propriamente, não é? Do que vender um automóvel, não é? Então este fenómeno do leasing, um meio de uma locadora disponibilizar ao locatário o uso temporário de um bem,
um móvel imóvel mediante o pagamento de uma renda. Pronto, aqui ainda temos o pagamento de uma renda que eu penso que mais tarde nem isso vai acontecer. Ou seja, estamos a entrar num novo mundo em que vai-se deixar de comprar casa, vai-se deixar de comprar um carro, um móvel, vai-se deixar... As pessoas vão começar a alugar, tudo vai ser um sistema de aluguer. Nós vamos viver num mundo de aluguer e um mundo de uberização. Isto também eu vou explicar isso um pouco mais para a frente. O mundo da uberização, ou seja, tudo é descartável, as coisas são entregues em casa, e vemos agora o sistema de uberização, que é esse sistema. Tudo vai funcionar, atenção, tudo por meios tecnológicos e digitais, como nós vamos ver. Então, é o chamado a economia de localização. Deixa de haver, porque o grande objetivo é acabar com a propriedade privada. E, meus amigos, atenção, hoje alguns autores, como, por exemplo, Yuval Harari, não é? Noam Yuval Harari, é um dos mentores do Fórum Económico Mundial, é um dos idealistas do Fórum Económico Mundial, foi um dos mentores do Klaus Schwab, que agora saiu do Fórum Económico, não é? Agora já não é ele, agora é o antigo presidente da Nestlé. E este Noam Harari, que tem vários livros escritos, que podemos encontrar nas livrarias, um dos principais objetivos deste senhor, digamos assim, é que ele diz que vai deixar de haver casas individuais. Vejam bem. Ele diz que as pessoas vão deixar de ter casas individuais e que vão aparecer as chamadas casas coletivas. Ou seja, 20, 30, 40 pessoas dentro de uma casa. Que é isso que eles querem. É exatamente isso que nós hoje estamos a ver com o fenómeno da imigração. Estamos a ver numa pequena dimensão, não é? Mas eles querem isso numa grande dimensão. Eles dizem que isto de um casal, uma família, a família vai deixar de existir, já não vai haver mais famílias e vão ser grupos de pessoas metidas dentro de um apartamento. É assim que eles veem as coisas, que eles dizem que é mais económico, é mais rentável e também, segundo esta visão do Harari, não é? Do Harari, eu não sei se é assim que se diz, Noam Yuval Harari, acho que é assim o nome dele. Segundo esta visão, portanto, para as tais alterações climáticas, seria mais benéfico. Portanto, diz este autor, não é? Então vejam bem o mundo que esta gente nos querem. Querem preparar um mundo completamente de loucos, meus amigos. Isto já nem é comunismo, isto já é uma coisa, isto já é um igualitarismo completamente desenfreado. E nós temos que perceber que esta Agenda 2030, que está por trás do euromundialismo, que é uma ideia muito perigosa, só que é uma ideia muito progressiva. Ela entra muito, muito progressivamente nas sociedades ocidentais. Então, já vimos isso. Portanto, os comerciantes são levados a contratar por meio do leasing. É a renúncia à propriedade privada em nome do bem comum. Há sempre esta coisa do bem comum, não é? E em nome do clima do planeta, para que o planeta possa ter um clima aceitável, não é? Como eles dizem, que é um sistema, um puro sistema de ambientalismo ideológico. Então já vimos. Destituição do Estado-nação, uma visão unipolar e multicultural, a destruição de todas as culturas, identidades, tradições e religiões, substituição de toda a propriedade privada por meio de um sistema de economia de localização. E agora vamos ver quinto, já estamos no quinto, são 8, hein? Já estamos no quinto. O controle de toda a população. Quando eu aqui digo controlo, vou aqui evitar utilizar outros termos para não haver problemas aqui no canal. Porque este controlo da população, pura e simplesmente, é um sistema inspirado no malthusianismo. Meus amigos sabem o que é o malthusianismo, não preciso estar aqui a explicar, até porque não me interessa muito explicar isto aqui no canal. Mas que é a redução da população e, digamos assim, para utilizar outras palavras, o encolhimento da população ocidental. Para os meus amigos perceberem o que é que eu aqui quero dizer.
os tais monumentos que foram mandados abaixo, os tais monumentos na Geórgia, nos Estados Unidos, os Guystones, explicavam isso muito bem. Foram mandados abaixo, não é? Ainda hoje nem se sabe muito bem qual foi a empresa que mandou construir aquilo, porque aquilo está tudo no anonimato, e também não se sabe quem é que mandou aquilo abaixo. Isto é outra história, não é para aqui para este vídeo, mas nestes monumentos estão resumidos, mais ou menos, todas essas coisas que eu tenho estado aqui a falar. Mas podemos também encontrar este controlo da população, podemos encontrar no famoso relatório de 1972, Meadows, acho que é assim, Meadows, acho que é assim que se diz, M-E-A-D-O-W-I-S, foi escrito em 1972 e que foi encomendado pelo Clube de Roma para fazer um estudo realizado por 17 cientistas sobre as preocupações do crescimento populacional. Portanto, esta ideia não veio de agora. E não foi em 2020, na pandemia, que todas essas ideias surgiram. Nem em 2015, com aquele evento 2001, não é? Nem com o evento do próprio Bill Gates, não é? Sobre as alterações climáticas e sobre o CO2, todos esses eventos e o famoso discurso do Bill Gates, que anda aí muito nas redes sociais, sobre como reduzir o CO2, não é? Eu não falo sobre isso, mas como podemos ver, isso já vem de lá atrás. E a própria Fundação Rockefeller já falava sobre isso, sobre este controlo, sobre este estudo. E o Clube de Roma sempre em consonância com a Fundação Rockefeller. Agora vamos para o sexto ponto. Projeto das tecnologias, não é? Da inteligência artificial e do chamado transhumanismo. Isto não é teoria da conspiração, meus amigos. Todos os grandes tecnológicos, digamos assim, as Big Techs, principalmente a Google e muitos outros, têm essas ideias na cabeça. O próprio Elon Musk, não é? Muitas vezes teve projetos, esteve envolvido com esses projetos, com a própria OpenAI e também muita gente que está ligada a isto. Consiste no quê? Consiste em tentar ultrapassar o homem, o humano. Por isso é que é o pós-humanismo, o pós-humano, o transhumanismo. É fundir as tecnologias com o homem, fundir a máquina com o homem. Portanto, esse é o sexto ponto, que é um dos objetivos também deste euromundialismo. Sétimo, um novo, já não é novo, mas um novo sistema de educação para todos. Não é de ensino. Aqui estou a falar de educação. Ou seja, abrange o ensino também, porque estas pessoas acham que a educação faz parte do ensino. Nós sabemos, os conservadores, sabemos que não. A educação é a família, ensino, portanto é a escola, não é? Mas esta gente não pensa assim. Por isso é que eles têm esse novo sistema de educação para todos, consiste nas ideologias inclusivas, diversitárias, as novas teorias do comportamento sexual e moral. Tudo isso tem que ser implementado. E porquê que tudo isso tem que ser implementado? Para destruir a velha ordem tradicional cristã que nós tivemos esses 2000 anos. E para fazer um reset, porque isto é um reset moral do homem, tem que se destruir as bases. E quais são as bases? Quais são as bases que nós tivemos durante 2000 anos? Nós tivemos primeiro os 10 mandamentos, não é? Lá atrás, nas civilizações antigas, e depois tivemos o cristianismo, ao longo de 2000 anos, não é? Que deu origem a todo o nosso direito, o direito canónico da Igreja, deu origem até aos próprios direitos humanos, direitos do cidadão e do homem, no século XVIII, e depois os direitos humanos. Tudo isso vem, portanto, basicamente do resumo das duas leis do próprio Cristo, não é? Amarás a Deus e amarás ao próximo. Tudo reunido nessa visão. Tudo isso é para fazer um reset, pôr isto tudo de lado e implementar um novo sistema de educação para todos,
baseado nessas novas ideias de que, a partir de agora, tudo é permitido em termos inclusivos, diversitários e comportamentos sexuais. E por isso é que temos todas essas ideologias, a teoria do género, a teoria crítica da raça, temos, portanto, o wokeismo, temos essas coisas todas que estão a ser, digamos assim, que vêm prontinhas da ONU para a União Europeia e depois a União Europeia tenta, digamos assim, para o mundo inteiro, atenção, não é só a União Europeia. Tentam o mundo inteiro, mas atenção, quando nós falamos da Rússia, da China, da Ásia, a própria África, eles não aceitam isso. Eles ali, eles não aceitam isso, e muito bem, não é? Eles têm razão em não aceitar isso. E, portanto, por isso é que, mais uma vez, eu chamo esta ideologia de euroglobalismo, euromundialismo. Isto está a acontecer agora em peso na Europa, não é? E o próprio Estados Unidos agora também já não está a aceitar com a administração Trump. Ou seja, nós estamos a ter um levantamento contra uma reação muito grande contra este euromundialismo, que começa, já vem de lá atrás, não é? Mas em força começa logo depois da Segunda Guerra e vai ter o seu pleno desenvolvimento na década de 60, 50, 60, com os campos universitários americanos e depois com mais 68 em França. Depois tem então o seu expoente máximo até chegar à nossa época, não é? Então, um novo sistema de educação para todos. E por fim, último ponto, é a Agenda Verde. Ou seja, as novas políticas ambientais que vão condicionar todos os modos de vida. Que é isso que nós temos que perceber, que são os regulamentos. Aqui há uma diferença entre uma diretiva e um regulamento, falando aqui da União Europeia. Uma diretiva é, portanto, é algo que é um género, como é que eu posso dizer isso? Um género de... é um conselho, digamos assim, um conselho que é dado aos vários Estados para implementarem certas ideias, digamos assim. Enquanto com o regulamento, não, o regulamento tem que ser mesmo posto, tem que ser cumprido, digamos assim. E a Agenda Verde tem muitos regulamentos. Ou seja, há muitas condicionantes nas sociedades europeias, dos países que pertencem à União Europeia, com esta Agenda Verde. Quase toda ela é a base da Agenda 2030. Portanto, nós temos que perceber um pouco isso também. Então, já vimos então os 8 objetivos, não é? Que eu vou resumir rapidamente: a destituição do Estado-nação, uma só visão, multicultural e unilateral, e unipolar, digamos assim, destruição de todas as culturas, identidades, tradições, substituição de toda a propriedade privada, controle da população, o projeto transhumano e das inteligências artificiais, novo sistema de educação para todos e, por fim, a Agenda Verde. Pronto. Estes são os 8 grandes objetivos deste euromundialismo. E agora vamos aqui a uma citação que vem de 1950, vejam bem, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, de um famoso banqueiro, James Warburg, que nos diz o seguinte, que foi portanto, esta citação, para nós termos aqui a fonte, ela foi feita no Congresso norte-americano em 1950, um discurso de James Warburg, e a citação é o seguinte: vamos ter um governo mundial, queira vocês, queira não. A questão a saber é se vamos ter pela força ou pelo consentimento. Isto foi em 1950, meus amigos. Não esquecemos também que os 3 primeiros que começaram a estudar este fenómeno, nos Estados Unidos primeiro, nos anos 60, 70 e 80, ninguém ainda falava numa ordem mundial. Estava muito bem encoberto, ainda hoje é, já vou explicar porquê. Mas o jornalista Jim Tucker, o criador do Infowar, como é que ele chama-se?
agora já não me estou a lembrar do nome dele. Como é que ele chama-se? Ele é muito criticado, ainda hoje é muito criticado pelos meios de comunicação americanos, não é? Eu escapo-me sempre o nome, e eu estudei os livros todos quase do homem e eu nunca me lembro do nome dele. Peço desculpa porque eu não vou conseguir agora e estou a perder tempo. Do Infowar, Alex Jones, desculpem lá, às vezes as coisas escapam, não é? Também o autor que escreveu os famosos livros do Clube Bilderberg, Daniel Estulin. Portanto, Jim Tucker, Alex Jones e Daniel Estulin são os 3 primeiros que começaram a estudar sobre este euroglobalismo, sobre esta nova ordem mundial. Depois apareceram mais pessoas, depois apareceu a Cristina Jiménez, depois o Olavo de Carvalho no Brasil também começou muito depois a estudar. Portanto, eles foram os primeiros. Nessa altura, ninguém falava sobre isso. Só se falava comunismo, União Soviética, capitalismo dos Estados Unidos, na altura do Reagan e nessas fases, não é, da história. Não se falava sobre isso. Esses autores começaram a estudar que havia um Estado profundo americano que estava a criar, que tinha estado na origem da criação, primeiro da Sociedade das Nações, a seguir à Primeira Guerra Mundial, 1918, e depois da criação da ONU, da Organização das Nações Unidas, e que essas pessoas que faziam parte de várias organizações, do CFR, do Council for Foreign Relations, da Trilateral, da Fundação Rockefeller, da Fundação Jumpkins, todas essas pessoas, inclusive uma das mais importantes, o próprio, que já morreu, Rockefeller, não é? Essas pessoas, portanto, já estavam a criar as bases. Só que uma das principais, digamos assim, uma das principais formas dessas pessoas fazerem isso é o anonimato. Ninguém sabia. A comunicação social era toda comprada para não dizer nada disto que estava a acontecer, esta criação. Apenas ia surgindo o nome das organizações e as pessoas achavam isso tudo normal. É normal, depois da Segunda Guerra Mundial, a criação dessas organizações é uma coisa normal. O mundo está a caminhar para um avanço muito mais unido, pela paz, sempre em nome do bem comum, pela paz, pelo fim da guerra, pela paz, pelo bem comum, pela união dos povos e tal. É normal que essas organizações todas vão surgindo. Nunca ninguém elegeu essas organizações. Atenção. Nunca ninguém. O povo nunca teve voto na matéria, mas essas organizações foram surgindo. E é exatamente isso que nos diz aqui esse James Warburg e, como eu disse, Alex Jones, Daniel Estulin e Jim Tucker, o jornalista, que já morreu também, velhote. Começaram a estudar e começaram a denunciar essas coisas. E começaram a sair livros. E nós vamos ver depois no fim, eu vou tentar aqui, depois no fim, uma bibliografia, a ver se eu não me esqueço, de vários autores americanos também que vão falar sobre isso ao longo de toda a segunda parte do século XX. Então, o ex-presidente do Fórum Económico Mundial, que em inglês é o WEF, e meus amigos, que é o Klaus Schwab, que agora já não é, que ele já saiu, agora é outro, que eu acho que ainda é pior, este presidente da Nestlé, já nem me lembro do nome do homem, mas para mim ainda é pior, não é? Alguém que diz que toda a água vai ter que ser toda privatizada e vai ter que ser toda paga, não é? Uma pessoa que acha que a população nem que morra a sede, mas, olha, dito isso, até vou beber um golo de água dedicado a este novo presidente do Fórum Económico Mundial. Mas, enfim, na altura, Klaus Schwab concebeu um programa que tem o nome de Young Global Leaders. Agora vamos ver a estrutura mesmo do poder global. E esse programa dos Young Global Leaders, que quer dizer os novos líderes globais, visava colocar
homens deste programa nas posições chaves de todo o poder ocidental, principalmente no poder ocidental. Ou seja, Angela Merkel, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen, o Starmer e o que estava lá antes também, toda esta gente vêm deste programa Young Global Leaders, que é um programa do World Economic Forum, do Fórum Económico Mundial. Mas atenção, há muito tempo atrás, no século XIX, já Cecil Rhodes, o famoso Cecil Rhodes, a ilha de Cecil Rhodes, muito conhecido, falava em ir às maiores universidades do mundo ocidental e recrutar mentes para criar uma elite mundial. Que era isso que Cecil Rhodes, nessa altura, falava. Muito bem depois implementado pelo Fórum Económico Mundial. E também a saber o Clube Bilderberg, que não é nenhuma teoria da conspiração, como a comunicação social gosta de dizer. Não. O Clube Bilderberg é o encontro de várias organizações privadas, vários grupos económicos, várias organizações privadas, várias entidades importantes que se reúnem à porta fechada, para trocar ideias. É assim que eu digo. E a maior parte das vezes, a comunicação social, nada. Nós temos que perceber, antes de continuarmos, nós temos que perceber aqui uma coisa muito importante. E eu vou dar um exemplo. Há aí uns dias atrás, eu estive a ver no YouTube, eu costumo ver um canal, eu vou dizer aqui aos meus amigos, eu costumo ver um canal no YouTube, um canal francês, muito interessante, que em francês se chama Géopolitique Profonde. Tem a sigla de GP, um G e um P, GP, e chama-se Géopolitique Profonde, que quer dizer Geopolítica Profunda. E este canal é muito interessante porque eles convidam vários escritores, autores. Todos os dias temos pessoas novas a serem entrevistadas. É um género de uma tertúlia ao vivo, diretamente, digamos assim, num estudo, diretamente pela internet, não é? Porque nós só podemos ver isso pela internet. E esse Geopolítico Profundo fez uma coisa, foi fazer um género de umas entrevistas na rua, não é? Foram entrevistar pessoas no meio da rua, em Paris. Em Paris, atenção, nós estamos a falar numa cidade, uma cidade a nível mundial, não é? Paris, não é? E a entrevista era o seguinte, as perguntas eram o seguinte, eles chegavam ao pé das pessoas, vários repórteres, não é? De Geopolítico Profundo, e iam perguntar às pessoas se sabiam quem era Klaus Schwab, se sabiam o que era o Fórum Económico Mundial, e eram 3 perguntas, que agora estou-me a recordar, e se sabiam o que era o chamado Grande Reset. 3 perguntas. Klaus Schwab, Fórum Económico Mundial e Grande Reset. Meus amigos, o vídeo é para aí 30 minutos. Eles entrevistam para aí umas 20 pessoas. Ao calhas, no meio da rua. Não houve uma única pessoa que soubesse quem era o Klaus Schwab, o que era o Fórum Económico Mundial e o que era o Grande Reset. Ninguém. Ora, o que é que isto quer dizer? Estamos a falar em França. Eu nem sequer estou a falar aqui de Portugal. Estamos a falar em França. Isto quer dizer que a comunicação social fez muito bem o seu trabalho. Essas coisas não é para dar na comunicação social. Nós na comunicação social vamos ver o Trump, o Putin, o Macron, a von der Leyen, isto, aquilo, aquilo, e ficamos ali. Pensamos que são essas pessoas que têm o poder. Mas não, meus amigos. Quem detém o poder no mundo não são as grandes decisões não são essas pessoas. Nós agora até podemos ver o Trump com vários decretos a querer sair de várias coisas. Sim, senhor. O Trump agora, como oposição, está, digamos assim, a tentar sair deste euromundialismo, não é? Mas quem tem o poder são pessoas que nós nem sabemos, nem eu sei quem elas são. Pessoas com muito poder económico, grandes famílias e grandes atores. De um lado temos as famílias, do outro lado temos os atores, que é exatamente isso que eu vou falar. E muitas vezes nós não temos acesso. E um dos principais meios dessas pessoas poderem implementar a agenda é
esta agenda não ser discutida nos meios de comunicação social. Estes grupos não serem discutidos, estas ações não serem do conhecimento do público. Isso é um dos principais objetivos. Então, e agora vamos ver. Quem são esta elite de dirigentes globais e as suas organizações? Então, o euromundialismo não é mais nem menos do que uma pequena elite tecnocrata e também, de certa parte, tecnológica, porque ela utiliza os meios tecnológicos, que domina o mundo ocidental. E agora, por causa da administração Trump, ela agora está refugiada, digamos assim, porque todos os membros do Partido Democrata que pertencem a este euroglobalismo estão todos refugiados na União Europeia. Ou seja, agora o grande centro deste globalismo, deste euroglobalismo, que está em fim de vida. Eu vou dizer porque é que eu estou a dizer que já está em fim de vida, já está em queda. Este euroglobalismo está em queda. Ou eles vão tentar uma nova estratégia, como em 2020, ou então eles estão em vias de desaparecer. Porque os poderes populares estão a subir, meus amigos. Nós estamos a ver o que está a passar-se agora com o Nigel Farage na Inglaterra, com a AfD na Alemanha, com a subida nos Estados Unidos já não estão lá. Portanto, nós estamos a ver toda esta... Aqui em Portugal também, não é? Cada vez mais o partido que não pertence ao centrão, não é? Não vou estar agora aqui a dizer os nomes. Nós estamos a ver o que é que está a acontecer também em Portugal. Isto está a acontecer em todo lado, meus amigos. Está a acontecer em todo lado. Eles estão a perder. Eles estão a perder, digamos assim. Porquê? Porque já é do conhecimento cada vez mais da população. Que era isso que eles não queriam. Nos anos 80 ninguém sabia. Não havia internet. As pessoas só viam a televisão, que era financiado por eles. E os únicos que andavam a investigar eram esses três que eu estava a dizer. O Jim Tucker, o Alex Jones, que depois criou o Infowar e depois tentou despertar os Estados Unidos. Era o Olavo de Carvalho no Brasil, que tentava também despertar um pouco. Não havia lá mais ninguém nessa altura. Depois o nosso grande Alexandre Costa, que também depois apareceu a ajudar um pouco, não é? Mas pouca gente, muito pouca gente. Aqui em Portugal não tínhamos mesmo ninguém. Isto aqui em Portugal era dominado pelo PS, PSD, era um centrão e era o politicamente correto. Portugal sempre foi assim, o politicamente correto. Eles agora estão incomodados, porque eles não estão habituados a ter uma nova força que já não pertence a este euroglobalismo. Que nós vemos toda a televisão que nós temos aqui em Portugal, toda a comunicação social, ela é toda euroglobalista. Ela está toda a mandato dos euroglobalistas. E quando aparece uma força, há várias forças, há outros partidos, nós temos o ADN, o partido PNR, que também é, temos outros partidos, e temos ainda mais, não é? Partidos que não estão alinhados nesse sistema, só que têm uma expressão eleitoral pequena. Não é? Pequena agora, mas podem subir, atenção, esses também podem subir. E o que é que está a acontecer? Temos o Chega, não é? O Chega é o partido principal que neste momento, eu digo-vos uma coisa, com a experiência que eu tenho em termos de política, de ciência política, entre 5 a 10 anos, se tudo continuar nesta direção, provavelmente, se tudo continuar e se a Europa continuar nesta direção, provavelmente o Chega vai chegar ao poder mesmo. Eu digo-vos já. Eu digo 100, não quer dizer que seja agora, mas provavelmente vai chegar. Porque o descontentamento das pessoas é muito grande, meus amigos. À minha volta já muita gente está cansado deste PS, PSDs, sempre a mesma coisa, depois dizem uma coisa, depois agora estão a querer agradar as pessoas, não é? Agora com essa história da imigração, de repente lembraram-se, não é? Quer dizer, tudo isso, meus amigos, porque no fundo esses dois partidos o que é que vão fazer? Vão implementar a Agenda 2030. O que é que o António Costa teve a fazer agora para ter o lugar que ele tem na Europa, não é? Ele é o bom aluno da Merkel, da Van der Leyen, não é? Na altura foi Merkel e de Van der Leyen, e o bom aluno dos euroglobalistas que estão por trás disto tudo, que são os grandes grupos que nós agora vamos estudar. Então, o euromundialismo não é mais nem menos do que uma pequena elite tecnocrata que domina o poder ocidental. Então, como é que eles fazem isso? Temos aqui 6 grandes pontos. As grandes famílias bancárias que sempre dominaram. Depois no fim vamos ver. Há várias, Rothschild, Rockefeller, Warburg, Dupont, MacArthur. Há vários, depois eu vou especificar isso melhor. Ponto 2.
os grandes grupos económicos e as grandes multinacionais, como o World Economic Forum, o Clube Bilderberg, as organizações transatlânticas que tentam juntar os Estados Unidos e a Europa, o CFR, o ECFR, Europe Council for Foreign Relations, o Trilateral, o CT e vários outros grupos. Depois, 3, temos as grandes fundações, os grandes filantropos, aqueles que se dizem benfeitores da humanidade, mas que não fazem mais do que implementar esta agenda, com as grandes fundações Bill and Melinda Gates Foundation, Open Society Foundation, Warren Buffett Foundation, Jenkins Foundation, Rockefeller Foundation, todas essas grandes fundações, há muito mais, atenção, todas elas, portanto, consolidam. Aqui em Portugal temos algumas fundações, a Fundação Mário Soares, não é? Todas essas fundações, elas todas consolidam, portanto, este poder global, este euromundialismo. Depois temos os grupos de pensamento, os círculos filosóficos e os think tanks. Depois temos as ONGs, organizações culturais, organizações de trocas tecnológicas, económicas e ideológicas. Toda esta gente também é a mesma coisa, a mesma agenda. Depois temos as agências de notícias. Reuters, Agence France Presse, International Press, todas essas agências aqui no mundo ocidental têm como objetivo, portanto, digamos assim, distribuir a informação, toda ela filtrada por estes poderes, por estes grandes financeiros. E por isso é que todos os nossos meios de comunicação, todos eles, praticamente se vocês verem os telejornais todos, do primeiro ao último, são todos iguais. Todos dão as mesmas notícias, da mesma forma, com a mesma narrativa. É vir ao disco e toca o mesmo. É isso. Porquê? Porque recebem a informação dessas agências de notícia que elas próprias são financiadas e são preparadas para dar esta informação para as populações. Porque as populações têm que saber isso, não podem saber outras coisas. Só podem ter esta informação. Tudo o que eu estou aqui a falar é lógico que eles não querem que as pessoas saibam, não é? Eu faço um trabalho contrário a toda esta comunicação social. Então, depois, por último, depois das agências de notícias, temos depois os gabinetes de consultoria, os lobbies e os grupos de pressão que atuam nas organizações internacionais. Atuam principalmente na Comissão, na União Europeia, atuam nos grupos Bilderberg também, atuam, por exemplo, nos grandes encontros entre os países, o G20 e por aí fora, o G7 por aí fora, e esses gabinetes têm um papel importante, bem como os lobbies, atenção, porque normalmente são eles que têm um poder de decisão muito grande depois nas decisões políticas. Então já vimos, estamos a ver mais ou menos a estrutura do poder global. Chegamos agora portanto, a situação da Agenda 2030, a implementação da Agenda 2030 com, portanto, os seus vários pontos, que eu não vou falar muito sobre isso. Há um livro que eu fiz o resumo no meu canal, mesmo um livro, portanto, sobre... está para ali, agora não. Sobre um livro que foi escrito agora há pouco tempo, não é? Sobre a Agenda 2030, portanto, agora não sei onde é que está para aí, mas está no canal. Portanto, toda a verdade sobre a Agenda 2030, não é? Podem ir lá e ver, em que há vários autores que fazem um trabalho muito bom. Eu fiz o resumo no canal, podem ir ver. Agora, o que é que se pode fazer contra isto? Chegamos agora que fizemos uma radiografia, digamos assim, do euroglobalismo. Sabemos que neste momento o seu poder está principalmente na União Europeia e na ONU, nas Nações Unidas e principalmente na União Europeia. Uma das suas grandes representantes é Ursula von der Leyen. Ela é mesmo como eu costumo dizer, o protótipo mesmo, junto com Klaus Schwab, que agora tem o seu novo mentor lá, não é? O novo substituto, o mentor é o Harari, não é? Yuval Noah Harari. Portanto, o que é que se pode fazer? O que é que nós, a população, o que é que o cidadão comum
que não tem poder nenhum, não é? Em termos monetários, o que é que nós podemos fazer? E é isso que eu quero falar agora. Então, todo este aparato que nós vimos, temos que saber que são apenas 1% de toda a humanidade. Eles são poucos. A população é gigante, meus amigos. O seu poder é muito frágil, pois eles apoiam-se principalmente no controle e na manipulação das massas. A única maneira deles manterem o poder é controlar a comunicação social e a população. Para não estar aqui a dizer, estão a ver? São os únicos meios que eles têm. Podem utilizar várias estratégias, várias coisas para chegar a esse âmbito. Mas quando as populações começam a acordar, começam a ter outros meios de se informar, começam a ter uma visão muito mais crítica, não é? Um espírito crítico muito maior, começam a querer questionar os poderes vigentes, eles começam a perder o controle. E é isso. Portanto, eles apoiam-se na importância do controle dos meios de comunicação para impedir as populações de compreender o sistema euroglobalista. O que aqui interessa é que ninguém consiga compreender. Nós temos que continuar entretidos com a esquerda contra a direita contra a esquerda. Temos que continuar entretidos com as coisas que eles metem na televisão, com as Ucrânias contra as Rússias. Temos que continuar a estar entretidos com essas coisas e não compreender onde está toda a manipulação e o verdadeiro poder. E uma das armas desta gente é a censura. Como nós vimos em 2020, houve uma censura muito grande, nunca tinha existido ao longo da história, nem nos governos mais totalitários, como foi o caso da União Soviética e o caso da Alemanha, tinham feito uma censura dessa forma. Nós não podíamos falar de nada que não fosse a versão oficial em 2020, não é? Então, temos que fazer um trabalho de reinformação. Temos que fazer esse trabalho. Todos nós. Pelos meios que nós temos. Falando com as pessoas à nossa volta, nas redes sociais, porque é o único meio que nós temos. E escrevendo livros. Alguns escrevem livros, não é? Principalmente em França, há muita gente que escreve. Aqui em Portugal temos muito pouca gente, mas em França temos muita gente que está a escrever. Então, fazer esse trabalho de reinformação. E criar uma resistência contra o projeto euroglobalista 2030-2050. A Agenda 2030 e agora a Agenda 2050. Temos que fazer esse projeto de resistência. Claro, uma resistência pacífica, por meio da argumentação, por meio da escrita, por meio da explicação, como eu estou aqui a fazer. Não é? Sempre tudo de forma pacífica, de forma, digamos assim, com respeito, com educação, como eu costumo dizer. Não é? Coisa que às vezes nem eles conseguem fazer. Não é? Então, portanto, a China, a Rússia, a Ásia e quase todos os países africanos não aderiram a esse sistema euroglobalista. Temos que ter isto em atenção. Depois tenho que falar daqui de algumas coisas, alguns fenómenos como a desdolarização. Nós estamos a ter um processo de desdolarização, por isso é que o Donald Trump também está a tentar segurar o que resta da economia americana. E depois temos o fenómeno que vai vir, que a Christine Lagarde agora nos anunciou, o fenómeno do euro digital. E, meus amigos, em relação ao euro digital, nós temos que entender uma coisa. Uma coisa é eu ter um sistema, eu até posso ter um sistema digital em moeda, mas esse sistema tem que ser, primeiro, anónimo. Começa logo por aqui. Anónimo. Só pode pertencer a mim, a cada um de nós. Tem que ser independente e não pode pertencer a nenhum banco central. Porque senão fica centralizado. Ora, o euro digital é o contrário. É centralizar o poder da moeda. Ora, se toda a moeda é centralizada a nível digital num banco central, não se esquecendo que os Rockefeller e os Warburg estão por trás dos bancos centrais, não é, ao longo da história, foram eles que, depois eu vou tentar explicar isso mais para a frente, foram eles que, digamos assim, tiveram a ideia de criar esta economia centralizada, em que eles têm o controle, não é? E o euro digital é isso, é que a partir do euro digital, a liberdade que o cidadão tem
em poder escolher o que quiser, comprar o que quiser, a hora que quiser, quando quiser, sem ninguém poder fazer nada. Isto vai acabar. Porque, por exemplo, o que pode acontecer com a era digital, meus amigos, é que se eu fizer uma compra, uma venda, uma coisa qualquer, que, segundo os novos regulamentos da União Europeia, porque isto vai ser implementado pela União Europeia, se eles disserem, meu amigo, você não pode fazer isso porque nós não queremos. Não pode comprar isso porque nós não queremos. Você não pode escrever isso nas redes sociais. Você não pode consumir carne porque nós não queremos. Você não pode comprar este livro porque este livro é um livro que vai contra as nossas ideias. Ou seja, é isso que eles querem. Que eles agora não conseguem fazer isso porque nós podemos fazer o que quisermos com o nosso dinheiro. Eles agora não conseguem fazer isso. Mas se eles conseguirem fazer isso, nós vamos ser completamente paus mandados. Vamos ser paus mandados desta gente. E aqueles que eles vão chamar os dissidentes, aqueles que votam mal, todos eles agora estão a impedir na Roménia dos candidatos que ganham, estão a impedir esses candidatos de chegar ao poder, não é? E eles agora estão a tentar também ilegalizar o AfD na Alemanha. E provavelmente a União Europeia vai tentar fazer isso. Todos os que não fazem parte desta narrativa, eles vão tentar ilegalizar e anular. Se vocês acham que isto é democracia, não é? Eu vou ali e já venho, não é? Pronto. E o ouro digital é isso mesmo. É ter o total controle de toda a gente. E isto é muito perigoso. Nós estarmos na mão de um comando central que pode carregar numa tecla e desligar completamente os nossos meios para sobreviver, não é? Isto é muito perigoso. Isto é muito perigoso. E, juntamente com a hora digital, vem também a identificação digital, que é outra coisa muito perigosa, que eu já expliquei noutro vídeo, meus amigos, que a nossa própria Constituição, e por isso é que eu digo como é que eles vão fazer aqui em Portugal, não sei. Nossa Constituição diz que é proibida a atribuição de um número para um cidadão, é proibido, não pode haver a atribuição deste número, e a identificação digital é exatamente isso. Eu deixo de ser occidentário e passo a ser um número, com tudo naquele número. Ali está tudo, está todo o meu hora digital está naquele número, todo o meu dossiê médico está naquele número, tudo, a minha identificação, a minha carta de concessão, os meus recibos, o meu IRS, tudo está ali. Eles carregam no botão, pumba. Aquele número está desligado. Não consigo fazer nada. Não consigo receber, não consigo comprar, não consigo fazer nada, crédito, nada. Fico desligado. Fico exatamente como um sem-abrigo no meio da rua que não tem nada. É exatamente isso. E tudo isto é muito perigoso quando esta ideologia desta gente quer o controle absoluto das pessoas. E agora, como é que fazemos isso? E chegamos ao grande embate, a guerra da informação. Porque nós estamos numa guerra da informação. A verdadeira guerra, quando o Emmanuel Macron diz nós somos em guerra, ele diz nós somos em guerra, nós estamos em guerra. A guerra que ele está a dizer é esta mesmo. A guerra desta elite contra as populações. Porque esta é a batalha, a grande batalha final. E esta guerra passa pela informação. Manter o público na ignorância é o que eles querem. Manter o grupo na ignorância, no entretenimento, a engenharia social, ou seja, modificar o comportamento das massas. Levar as massas a fazer o que nós queremos. Que é exatamente o que nós podemos ler no livro de Aldous Huxley, o melhor dos mundos, não é? O maravilhoso mundo. Agora em português já não me lembro do título. Eu tenho aqui o livro. Está para aí, agora não sei. Mas pronto, o Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. Creio que encaixa-se muito melhor do que o 1984 de George Orwell, porque o 1984 é um poder hard, é um poder forte, é um totalitarismo forte. Este aqui é um totalitarismo soft. Ou seja, quando vocês derem por isso, toda a gente vai ser euroglobalista e ninguém vai dar por isso. Ninguém dará por isso. Portanto, manter o público na ignorância com todo esse entretenimento.
Agora, o sistema de habituação, o hábito. A palavra hábito aqui é muito importante. Habituar as pessoas. Na pandemia foi exatamente isso que fizeram. Habituaram as pessoas. As pessoas estavam tão habituadas. Ainda hoje há pessoas que ficaram com os hábitos de 2020. Andam com máscaras, desinfetam as mãos com tudo e com nada, têm medo, querem ir à força coisa, não é? Portanto, ainda hoje as pessoas ficaram... Portanto, há o sistema de habituação progressivo em que a mente sofre um processo de lobotomização inconsciente. Todos vão ser globalistas sem darem por isso. Porque eles vão ser levados a serem euroglobalistas sem darem por isso. Depois temos os tais programas das agências de informação, programas importantes. Há vários, agora não vou falar sobre isso. Temos o chamado consenso unânimo. Todos dizem a mesma coisa na televisão. Reparem bem, o consenso unânimo é o seguinte. Mesmo que seja verdade ou que seja mentira, não interessa. Não interessa que seja verdade nem que seja mentira. O que interessa é que toda a gente está a dizer isso. Toda a gente diz que é assim. Olha, o Putin é o Hitler número 2. Então, toda a gente diz, eu também vou dizer. Olha, aquele coisa que nós tomamos é a solução para 2020, para aquela doença. Toda a gente diz isso, então nós vamos dizer isso. Agora, hoje em dia, o que é que podemos ver? Uma coisa que seja do consenso unânimo, não é? O consenso unânimo diz que por exemplo, eu vou dar um exemplo. O nosso atual primeiro-ministro, o Luís Montenegro, está imbuído do consenso unânime na cabeça dele. Ao ponto de ele próprio, não é? Nós agora vimos, não é? Que no debate em que eles estiveram todos juntos, ele próprio não cumprimenta André Ventura, mas não foi de propósito. Sabem porque que ele faz isso? Isto é muito interessante. Ele faz isso porque no inconsciente do Luís Montenegro, no seu inconsciente, ele acha que o Ventura representa todo o perigo para a democracia. Estão a perceber? Isto está no inconsciente coletivo. Porque isto foi programado. Como é que eu posso explicar? Isto é formatação. Há muita gente... Nós às vezes pensamos, estão a fazer de propósito, eles sabem muito bem, querem o poder. Não. Muita gente está convencido disso. Há pessoas que vão ali para a televisão defender aquelas ideias. Outra, a líder do Bloco de Esquerda, ela está mesmo convencida. Ela vai para ali. Vocês pensam que ela está a fazer uma representação? Não está. Ela acredita mesmo piamente naquelas ideias. Assim como o Rui Tavares, livre, também é outro. Aquele acredita piamente naquelas ideias. Vocês podem estar ali horas e horas e horas e horas a tentar mudar a mente daquelas pessoas, não conseguem. Eles estão... Isso é uma formatação. Porquê? Porque a universidade toda diz isso. Porque os meios todos de comunicação dizem isso. Porque os meios culturais todos dizem isso. Porque toda a gente diz isso, então eles ficam... Quem anda naquele meio, só naquele meio, fica assim. Os jornalistas não andam nos transportes públicos. Esses professores que vieram de universidades académicas não andam, não veem, não trabalham, não andam na rua, não sabem, não veem. Eles estão formatados com aquelas ideias euroglobalistas de um programa dos Young Global Leaders do Fórum Económico Mundial, do Grupo Bilderberg, que andaram durante 50 anos, desde a Segunda Guerra Mundial, mais ainda, 70, 80 anos, andaram a formatar o mundo todo ocidental. Para o mundo todo ocidental, pensar assim. É os filmes da Hollywood que nós podemos ver. Todos os filmes é sempre a mesma coisa, sempre a mesma ideologia. É as músicas. Todas as músicas. As músicas desde os anos 80 até agora, meus amigos. Toda a música pop. Eu vou resumir isso na música pop, porque há vários estilos, não é? Mas a Pop MTV, toda ela, que inclui vários tipos de música, eu sei porque eu sou um bom conhecedor de música, não é? Toda ela foi programada. Desde o final da Segunda Guerra Mundial até agora, desde os primeiros hits de rock and roll, do Elvis e por aí fora, e dos Beatles até agora, foi tudo uma programação para as pessoas pensarem desta forma. As pessoas têm que pensar desta forma. E hoje, com as redes sociais, meus amigos, e eu costumo dizer, como é que eles permitiram ainda as redes sociais? Porque o grande problema é as redes sociais para toda esta gente. Porque é nas redes sociais que nós conseguimos falar uns com os outros, expressar as nossas ideias,
E podermos dizer, não, isto está tudo errado, este mundo está tudo errado. Este mundo podia ser muito melhor. Isto podia ser um mundo, meus amigos, isto podia ser um mundo... Eu não sou favorável das ideias do paraíso na Terra, antes pelo contrário, essas ideias são muito perigosas. Mas o mundo podia ser melhor. Podia ser muito melhor daquilo que é. Só que nós temos essas ideologias euroglobalistas, mundialistas, do equilíbrio, do centro, como eu costumo dizer, que nós vemos isso, Estados Unidos, Partido Republicano, Partido Democrata, Portugal, PS, PSD, em França já um pouco diferente, mas sempre foi, o Macron representa bem este centro, eles querem o centro, o próprio Balsemão, que foi presidente da SIC, ele dizia a importância de manter o centro, porque o centro, por trás do centro, está toda a ideologia financeira mundial e global. E para não ir mais além, não é? Como temos uma presidente da União Europeia que diz que as ideias delas são talmúdicas. Vocês sabem o que é o talmudismo? O talmudismo, vão ver o que é o Talmud. É o contrário da Bíblia. O Talmud é o contrário, opõe-se completamente à Bíblia. Então vejam bem onde é que nós estamos metidos com esta gente. Então, continuando, para não... O consenso unânime. Todos dizem que é assim, mesmo que seja mentira ou que seja verdade, não interessa. Todos dizem, eu também tenho que dizer. E andamos nisso. Há 80 anos que andamos nisso. Depois, as redes sociais, como eu estava a dizer, o último baluarte da liberdade, que permite a opinião contrária. Permite que todas as vozes possam ter vozes. Não é? Karl Popper dizia, é bom que numa democracia haja várias vozes. Mas um dia, quando uma voz falar mais alta que as outras todas e abafar as outras todas, deixamos de estar em democracia, passamos a estar num regime totalitário. E é exatamente isto. Isto, que eles querem calar toda a opinião contrária. Depois, temos a narrativa dominante, guerra contra as televisões e os meios de comunicação. O que é que eles fazem? Qual é o exército que eles têm? Os fact-checkers, os polígrafos e por aí fora. Para quê? Os polígrafos não fazem a checagem à própria televisão. Longe disso. Eles vão às redes sociais. Para quê? Principalmente contra estas novas resistências populares, não é? Que eles chamam de extrema-direita, não é? Porque extrema-direita, este rótulo, mais uma vez, eu já disse isso 1 milhão de vezes, mas eu vou dizer outra vez, não me canso de dizer o mesmo. Extrema-direita é um rótulo. Hoje toda a gente é da extrema-direita. O gato, o cão, o carteiro, o bombeiro, o polícia, toda a gente é da extrema-direita hoje. Isto dá vontade de rir quando dizemos isso, não é? A extrema-direita tornou-se um rótulo que eu acuso o outro quando não pensa como eu. E como esta gente sabe muito bem fazer isso, não é? Todos os que não pensam euroglobalistas são da extrema-direita. Pronto. Então nós todos somos da extrema-direita. Temos que carregar este rótulo que nos é imposto, que não tem nada a ver, não é? Porque eles nem sequer sabem o que é a extrema-direita verdadeira. Mas temos que carregar esse rótulo porque não queremos pensar como eles. Pronto, é assim. Infelizmente é isso. Então, como contornar estes meios de comunicação mainstream? Ler, pesquisar, investigar, ler documentos, pensar, parar e pensar, questionar, não dar por certo este pensamento comum que eu acabei de dizer, este consenso unânime, não é? Não, eu não quero consenso nenhum unânime, eu quero pensar por mim próprio. As coisas não são assim. Eu não vou aderir a um sistema só porque vocês querem que eu adira a esse sistema. Eu penso por mim, eu vejo o que é melhor para mim. E é assim que nós temos que ser. Questionar. A palavra de Deus nos diz, e a verdade vos libertará. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará desta escravidão à vossa volta. Então, ter pensamento crítico, massa crítica, questionar, puxar pela inteligência, pensar em todas as hipóteses e todas as alternativas e não ir atrás daquilo que dizem. Então, vamos agora ao ponto 6. Um dos pontos mais importantes, a questão da soberania. A questão da soberania para os povos é
é fulcral mesmo, é a coisa mais importante neste momento, é a condição primeira, a soberania. Defender a nação, defender a nossa cultura. Eu vou utilizar a palavra a nossa para vermos que faz parte daqui de Portugal, não é? Então, defender a nossa nação, a nossa cultura, a nossa língua, o nosso património, os nossos símbolos e a nossa bandeira, a nossa comida, nossa culinária, o nosso vestuário, os nossos hábitos ocidentais e portugueses, a nossa liberdade de expressão, os nossos direitos civis, os nossos direitos no trabalho, a nossa propriedade privada, a nossa moeda, defender a nossa moeda em dinheiro vivo, em cash, em dinheiro vivo. Defender a nossa Europa como uma Europa das nações. Todas as nações que compõem a nossa Europa. Porque nós devemos ser defensores da Europa. Não da União Europeia e do Euroglobalismo, mas sim da Europa. E é isso, meus amigos. A questão da soberania é muito importante. Sétimo, o problema do parlamentarismo e dos sistemas eleitorais. Eu não sou contra o parlamentarismo. Apesar de eu ser um grande admirador da Contra-Revolução, não é? Que eu estudei muito a Contra-Revolução Francesa e sou um grande admirador da Contra-Revolução, vejo no parlamentarismo um problema. O parlamentarismo, que é um sistema dentro da ciência política, um sistema dentro do sistema democrático, mas que ganhou muitos vícios. E ganhou tantos, mas tantos vícios, que hoje, praticamente, o que é que se tornou o parlamentarismo? Tornou-se um sistema completamente selado. Completamente, em francês, costuma-se dizer verrouillé, não é? Que quer dizer que está fechado. Tornou-se um sistema fechado em que apenas o centro pode governar. O chamado centrão, vou fazer um vídeo sobre isso antes das eleições, para nós percebermos o que é o centrão e o perigo daquilo que eu chamo o extremo centro. Eu costumo chamar o perigo do extremo centro. Aí sim podemos chamar um extremo. Que é o extremo do centro, nada pode governar a não ser o centro. Pronto. Esse sistema parlamentarista levou-nos a isto. O método de Hont, desculpa lá, eu pronunciei mal, o método Hont é um claro indício desse mau sistema parlamentar. Então, este é o centro do problema. As elites não deixam o sistema democrático funcionar, porque se eles deixassem, qualquer um podia aceder. Por exemplo, em França, com a questão dos parrainages, os chamados parrainages, que é as assinaturas que é preciso para se poder candidatar nas eleições, praticamente é muito difícil. Vocês, só para terem uma noção, o Henrique Zemmour, do Partido Reconquête, quase que não conseguiu, a última vez, os parrainages suficientes para poder ter as assinaturas para concorrer. Ou seja, o sistema está de tal maneira fechado em França, estou a dar aqui o caso da França, que eles não deixam praticamente. E vocês viram, o partido mais votado foi o partido da Marine Le Pen, não é? O RN, o Rassemblement National. E os arranjos com as parrainagens, e depois com o sistema de 3 que existe depois nos círculos eleitorais franceses, eles conseguiram fazer alianças entre o LFI, entre a nova esquerda, a nova Frente Popular da Esquerda, entre o Partido Republicano, entre o Partido Socialista, que já quase não existe em França, entre, na altura, En Marche, depois ficou Ensemble, não é? Do Macron. Fizeram ali os arranjos todos, uns com os outros, conseguiram criar um poder, conseguiram manter o Emmanuel Macron e um primeiro-ministro. Continuou tudo na mesma. E vai continuar tudo na mesma. Percebem? É um sistema que se defende a ele próprio contra a reação que está a acontecer. Só que isto não acontece a todo lado. Nos Estados Unidos, como a Constituição dos Estados Unidos eu costumo dizer, uma Constituição 5 estrelas, eles ali não conseguiram. Eles ali, o Trump ganhou, desculpem lá, a vontade popular é que venceu. Ora, na Europa é a vontade das elites, não é a vontade popular que está a acontecer. Isto é muito perigoso, meus amigos. É claro que vocês vão ouvir o contrário na televisão.
Os especialistas vão dizer tudo, o contrário de tudo o que eu estou a dizer. Então, já vimos isso, não é? Criação de uma elite popular. Eu estou a dar aqui uma ideia. Criar uma elite, porque as elites não é uma coisa, não quer dizer que seja mau em si. Se uma elite estiver ao serviço do povo, mesmo ao serviço do povo, para o bem do povo, temos que escolher os melhores deste povo para criar uma defesa. Então, tirando pessoas do povo, criamos uma elite para nos defender contra este euroglobalismo. E é isso que eu estou a dizer. Depois, construir meios de comunicação alternativos. Em França há muitos, aqui em Portugal não há, meus amigos. O Chega TV, a única coisa que faz é meter lá os vídeos da Assembleia da República e depois as entrevistas da televisão. Não faz mais nada. Eu vou falar um bocadinho agora dos portugueses, de uma forma construtiva. Temos alguns, não é muitos, mesmo assim não posso dizer muitos que são alguns. Temos alguns youtubers que fazem um bom trabalho, sim senhor. Não vale a pena agora estar aqui a dizer os nomes, eu acho que fazem todos um bom trabalho. Todos. Os mais extremistas e os mais moderados. Eu aqui não vou fazer distinção. Eu ouço muita gente, eu ouço quase toda a gente. E muita gente faz um bom trabalho, de vários partidos, não só do Chega, pessoas independentes, pessoas de outros partidos, do ERC também, da própria, do ADN também, todos fazem um trabalho, todos tentam fazer na internet um bom trabalho. Há bom trabalho, mas o problema é que não temos uma televisão mesmo, um canal mesmo televisivo, mesmo que não seja um canal aberto, transmitido por satélite e cabo, que só seja uma web TV dentro da internet. Mesmo assim em França existe. Em França temos a TV Liberté, temos a Sud Radio, temos o GPTV, que agora ainda há bocado eu falei, temos, eu nunca mais saí daqui, temos a CNews, que é mesmo uma televisão, mas que também está na internet. Temos muita gente a fazer um trabalho conservador, da direita, com nacionalistas, com patriotas, com tradicionalistas, com uma visão cristã, temos de várias vertentes, tudo alternativo ao sistema mainstream. E em Portugal não temos, meus amigos, desculpem, lá não temos. Não houve ainda ninguém, algum financeiro com muito dinheiro, que dissesse, não, eu vou criar mesmo uma web TV e vou convidar esta gente toda, espalhada aí, esses youtubers todos, vão ter programas, cada um vai ter especificamente alguma coisa. Eu gostava que uma coisa destas acontecesse, mas não existe. E então o que é que acontece? Temos meia dúzia de youtubers, todos isolados praticamente, cada um no seu canto. Uns só querem likes e visualizações, outros até trabalham em conjunto e tal, mas também não saem dali, ficam sempre ali, estão a perceber. Fazem um bom trabalho, há muita gente, eu posso dizer aqui muita gente que eu vejo, não quero estar a dizer os nomes, porque eu para dizer uns, depois outros vão se sentir, estão a perceber. Então eu acho que fazem todos um bom trabalho, respeitando todos, só que não há união e não há uma centralização de todo este trabalho num canal que possa fazer, e é isso que em França fazem. Em França eles fazem isso. Em França eles são muito mais unidos que aqui em Portugal. Aqui, a direita em Portugal, eu tenho tido conversas com o presidente do Instituto Trazeno, o Miguel Nunes Silva, e nós temos conversado horas e horas sobre isso, sobre esta desunião que existe em Portugal, meus amigos. Não há união nenhuma. Dentro da chamada direita popular, conservadora, ou o que vocês quiserem chamar, mesmo até mais, que vai mais ao extremo, até nacionalista, mais ao extremo, não existe união. Antes, pelo contrário, às vezes até criticam-se todos uns aos outros, o que é muito mau e só dá força a esta gente, não é? A nossa batalha não é contra o nosso campo. Eu vou repetir isso. A nossa batalha não é dentro do nosso campo. A nossa batalha é contra estas elites globais. É contra isso que nós temos que lutar, contra eles, porque são eles que têm as televisões, têm as rádios, que têm os jornais, que têm as revistas, são eles que têm o poder, são eles que têm os bancos, são eles, o sistema financeiro é deles, são eles que detêm as universidades. As universidades, ouçam o professor António de Sousa Lara diz, ele explica isso, é esta gente que tem este poder, esta elite euroglobalista, que chama euroglobalista, é que tem este poder e é contra esta gente, porque são eles que estão por trás do PSD e do PS, meus amigos, são eles que estão por trás desta gente toda, são eles que mantêm este centro em Portugal. E se nós somos a resistência,
Temos que nos unir todos. Isso é um apelo que eu faço. Eu sei que eu vou falar em vão, mas é um apelo que eu faço a mesma. Portanto, o que é que podemos dizer? Construir um novo sistema judicial, isso era bom, mas lá está, os poderes não são nossos, que possa mesmo fazer reinar a separação dos poderes, legislativo, executivo e judicial. Algo que seja independente dos interesses instalados e dos partidos do arco da governação. Mais, recristianizar a sociedade, voltar a dar poder às igrejas, e aqui falo das igrejas todas cristãs, católicas, protestantes, também as igrejas protestantes também estão a fazer um bom trabalho. Também vejo uma guerra entre católicos e protestantes, assim não vamos lá. Temos é que unir-nos todos. Cada um fica com a sua tradição, cada um tem a sua igreja, mas vamos estar todos no mesmo lado. Que é isto que eu faço aqui neste canal. Eu tento aqui neste canal dar informação tanto para católicos, como para protestantes, como também para ortodoxos, que eu prezo esta união entre cristãos, não é entre outras religiões. Não é o que este Papa Francisco quis fazer, é união entre os cristãos, os nascidos de novo em Cristo. Continuando. Políticas da natalidade. Dar novamente ênfase em termos de filhos. Fala-se muito. O povo europeu está a desaparecer. Com esta imigração toda em massa, daqui a 50, 100 anos já não vai existir europeus. Vocês não fazem filhos. Não fazem, não criam famílias, não fazem filhos. Também não há condições para fazer. Esta União Europeia, este euroglobalismo, asfixia com a austeridade, a propósito, para nós não termos filhos. Mas temos que lutar contra isso. Temos que lutar. E é isso, portanto, novamente, digamos assim, redescobrir as verdadeiras políticas de aumentar a natalidade para as populações autóctones da Europa. O habitante europeu da Europa, não é? Como eu costumo dizer. Então, ter um melhor poder de compra, não é? Mas isso aí já tem a ver com, lá está, com os governos, não é? Aí não podemos fazer, pouca coisa podemos fazer. Reencontrar os laços locais. Isso é importantíssimo, meus amigos. Criar associações, grupos, fazer encontros. Não tem que ser com política, não tem que ser coisas políticas, partidos políticos. Estou aqui a dizer, os americanos são os reis das associações. Alexis de Tocqueville explicou isso no seu livro A Democracia da América, o espírito que eles tinham da associação. Os americanos associam-se com tudo. Fazem grupos para defender a família, grupos para defender a natalidade, grupos para defender a soberania, grupos, instituições, grupos, o que vocês quiserem, associações, fazerem coisas, juntarem-se todos numa sala, trocarem impressões. Se estiverem todos juntos a pensar todos da mesma forma, ficam mais fortes. Que é isso que Portugal não faz. Isto é uma cambada de individualismo que eu nunca vi nada assim. Todos, cada um no seu canto. É mesmo a ideologia do liberalismo progressista que eu expliquei num vídeo lá atrás, que é atomizar o ser humano, manter o ser... Só se juntam para quando é o Benfica, o Porto e o Sporting. Não se juntam para mais nada. Quer dizer, ou para fazer uma churrascada, mas pronto. E ainda bem que há algum convívio, não é? Portanto, reencontrar os laços locais, a comunidade que se encontra, como era nas aldeias. Toda a gente matava ali o porco e tal, assavam, juntavam-se todos e faziam... Toda a gente se conhecia, toda a gente falava e toda a gente trocava ideias. É isso eles não querem. Esta gente aqui não quer que as pessoas todas tipo zombies, cada um ali no seu telemóvel, cada um isolado. Reconstruir uma sociedade civil forte, com muitas instituições, muitas associações, como eu acabei de dizer, muitas organizações, criaram ONGs nossas. Porque eles criam ONGs para tudo e para nada, eles fazem observatórios para tudo e para nada. Nós, a direita popular, criaram ONGs nossas, grupos nossos, defensores dos nossos valores. Eu não vejo a direita fazer isso, não vejo ninguém fazer isso. As ONGs são todos desta gente. Reencontrar as tradições, as nossas, defender com unhas e dentes as nossas tradições, o Natal, as coisas todas que nós temos, as nossas tradições católicas e algumas também protestantes e tal, e a nossa história, a história do nosso país. Meus amigos, rapidamente, podemos dizer que a repartição do poder, do euroglobalismo, agora que já vimos ali as soluções, a repartição dos poderes, podemos resumir tudo da seguinte forma, para acabar o vídeo. Vamos começar com as questões dentro do domínio da medicina, da saúde. Nas questões da saúde, este poder
controla a OMS, a Gavin, a Big Pharma, com as fundações Bill and Melinda Gates, com a Fundação Rockefeller e com a Fundação Johns Hopkins. E mais ainda mais atores. Aqui dou os mais importantes. Depois, nas questões do clima, das alterações climáticas, do ambiente e não sei o quê, eles, os euroglobalistas, controlam o IPCC, controlam o chamado GIEC e na ONU também. Portanto, eles têm um controle sobre isso, que depois a Comissão Europeia recebe, portanto, toda as diretrizes e as regulamentações, não é, para pôr em marcha a Agenda 2030. Nas questões sociais, societais e ideológicas, temos a Open Society Foundation, que tem tido um papel importantíssimo. Eu tenho um livro no meu canal para, digamos assim, implementar este euroglobalismo. Temos a questão das ONGs, que são muitas, os George Soros, os grupos de ação, os grupos da extrema-esquerda, a Tifaz, os Black Lives Matter, toda esta gente, todos esses grupos que eles criam, não é? Essas milícias que eles criam e todos os programas dentro das escolas, já vamos ver isso na parte da educação. Pois temos na parte económica. Na parte económica temos o papel dos bancos centrais, criação deles. O Fórum Económico Global, Davos, Clube Bilderberg, a Organização Mundial do Comércio, o G20 e G7, o Banco Mundial, os bancos centrais internacionais, os bancos dos bancos, que têm um nome, e o FMI. Tudo isso, eles têm o poder todo. Pois, nas questões militares, temos o complexo militar e industrial, não é? Americano, que agora querem criar um também na Europa, mas é americano, principalmente americano. Temos a OTAN, não é? Pronto, que também são controlados por eles. Mas temos nas questões religiosas, e aqui entra o livro da Le Pen, Falsa Aurora. Temos o Concílio Mundial das Religiões e das Igrejas, a família abraâmica, o Vaticano, temos as organizações religiosas mundiais e a Iniciativa das Religiões Mundiais, de que fala Le Pen, em que o Papa Francisco morreu agora há pouco tempo. Portanto, teve um papel importantíssimo neste reagrupamento de todas as religiões para criar também a religião mundial que vai dar suporte a este euroglobalismo. Pois, nas questões educacionais, da educação, a Unesco, o papel que a Unesco, a ONU, as Nações Unidas, a Unesco, a Comissão Europeia e os Ministérios da Educação. Ministérios, vejam bem a palavra ministério, nunca devia ter essa palavra, como o Ministério da Verdade, não é? Do livro de George Orwell. Nas questões da comunicação e das agências de notícias, da comunicação social e das agências de notícias. Temos a Reuters, a France Press, a France Press Internacional e temos mais algumas mais pequenas e todas elas concorrem para difundir o euroglobalismo no mundo ocidental. Nas questões que falámos do controle populacional e nas questões do controle da imigração, do Pacto de Marrakech, dessa treta toda, que eles também estão todos metidos nisso. Temos o Clube de Roma, a Open Society, a Fundação Rockefeller, a Fundação Melinda Gates, a Fundação Hopkins, o Fórum Económico Mundial, o World Forum, Economic Forum Mundial, não é? Temos a União Europeia e temos a ONU. Meus amigos, aqui estão os polos todos desta gente. Nas questões tecnológicas, temos as Big Techs, temos a Apple, os GAFAM, os famosos GAFAM, que são a Apple, a Microsoft, a Google, a Facebook, a Amazon e a Microsoft. Todos eles também agora estão com um pé aqui e um pé com o Trump. Estão assim, estão a ver? Estão a ver, mas o Trump tem força e tal, espera aí. Mas esta gente, quando foi em 2020, quando o Joe Biden, o Partido Democrata, estava nos Estados Unidos, toda esta gente estava alinhada com a ideologia euromundialista. A censura completa para quem não está na nossa narrativa. E vocês viram o que é que eles fizeram, não é? A censura que eles fizeram. Depois as Big Tech tecnológicas, daquilo que vimos da inteligência artificial e do transhumanismo, a OpenAI, a SpaceX, a Google Technologic, a Silicon Valley, que é onde se encontra toda esta gente, a Stanford, Harvard, uma das principais universidades de que sai de lá muita coisa, e Oxford também, que sai de lá. Mas haverá mais, mas eu aqui resumi basicamente as principais.
Pronto, penso que esteja aqui tudo dito. Agora, os livros, rapidamente, meus amigos, que é isso que nos interessa. Já viram as estruturas do poder global, o que é o euroglobalismo e que neste momento ele está concentrado na União Europeia e na Comissão Europeia. É isto que nós temos que perceber. Continua no Fórum Económico Mundial, nas organizações internacionais, privadas, não é? E nos grupos do Clube Bilderberg. Agora, vamos rapidamente ver aqui livros importantes, autores importantes eu vou dar alguns autores em inglês, ao contrário do que eu costumo fazer, eu costumo falar em muitos autores franceses, mas aqui em Portugal eu já sei que o pessoal gosta muito dos autores ingleses e americanos, então eu vou falar um bocadinho mais deles. Temos Edward Griffin e temos o seu trabalho principal, eu só vou dar os trabalhos principais, senão nunca mais saio daqui. Mas os trabalhos principais para estudar a nova ordem mundial. The Powerful Master, a Second Look at the United Nations, escrito em 1964. Edward Griffin é um livro importantíssimo. Depois do mesmo autor, temos The Creative from Jekyll's Island, que é a ilha Jekyll, que por acaso até não falei, mas tenho aqui rapidamente. Eu vou aqui. Onde é que tenho isso? Tenho para aí. A história da ilha Jekyll, em 1910, com as famílias bancárias mais importantes, a famosa ilha Jekyll Island, que os representantes das famílias Rockefeller, Rothschild, Morgan, Ford, DuPont, por aí fora, se reuniram para redigir a criação de uma reserva federal norte-americana e que são autênticos cartéis bancários, e também a criação de um imposto de renda sobre o tal imposto sobre o salário. Também tudo da criação desta gente. Pronto. Era importante saber isso. E este livro fala disso. Este livro do Edward Griffin fala de Creature from Jekyll Island, a second look of the Federal Reserve. Reserva Federal. Escrito em 1984. Agora, passamos para outro autor. Carroll Quigley, que escreve l'histoire, eu vou dar em francês, aqui temos a tradução em francês, l'histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine, escrita em 2015, essa versão, que é a história secreta da oligarquia anglo-americana. Tem a história toda, como é que começou na sociedade real inglesa, como é que começou ali na Citibanks dos ingleses, como é que eles, pelo intermédio dos Rothschild, foram se espalhando até nos Estados Unidos com os Rockefeller. Temos a história toda. Depois, um dos principais livros, por acaso ainda não tenho, mas um dia irei fazer a apresentação, que eu vou encomendar o livro, penso que ele existe em tradução brasileira. Tragedy and Hope, A History and the World in the Fearful, qualquer coisa, 1966. Tragedy and Hope. Portanto, a reter este livro também, Tragedy and Hope, de Carroll Quigley. Depois, bem conhecido, H.G. Wells, que eu fiz o resumo no canal, A Nova Ordem Mundial, 1940. Depois, Li Pen, aquilo que eu tenho estado a falar, Li Pen, com o seu livro Falsa Aurora, Iniciativa das Religiões Unidas, o Globalismo e a Busca por uma Religião Mundial, escrito em 1976, está no canal, podem ir. Depois, outro autor, Cliff Kincaid, que tem uma série de livros em que podemos ver aqui Global Bondage, The United Plan to Rule the World, ou seja, a história das Nações Unidas pelo controle global. Depois, um autor que eu já não sou assim um grande fã, David Icke, que eu acho que esse sim entra um bocado nas conspirações, que tem uma série de livros, mas podem investigar também, de David Icke and the Guide to the Global Power. Pronto. Depois, o autor brasileiro, muito conhecido, Olavo de Carvalho, tem muita coisa, não vou estar agora aqui a dizer.
eu vou aconselhar um livro que é A Nova Era e a Revolução Cultural, de 1994, porque eu acho que todos os outros livros, O Jardim das Aflições, O Imbecil Coletivo, Maquiavel e a Confusão Demoníaca, a Filosofia e o Seu Inverso, o mínimo que você precisa de saber para ser, que eu tenho no canal, podem ir lá e ver. Todos esses livros falam muito em política. Um pouco no Brasil, nos Estados Unidos e tal, em política. Mas A Nova Era e a Revolução Cultural acho que é o livro mais indicado para se estudar sobre o euroglobalismo. Depois, temos também um livro interessante de Pascal Bernardin, o francês, escreve O Império Ecológico ou A Subversão da Ecologia. Também podem tentar encontrar. Pronto, dentro daqui destes americanos, depois podemos ter um autor muito interessante, Pierre Plaquevent, é assim o nome dele em francês, que escreve La Société Ouverte, Georges Soros e La Société Ouverte, Georges Soros e a Sociedade Aberta, e também os poderes globais. Portanto, este Pierre Plaquevent, da população e o poder global, portanto, de Pierre Plaquevent, também é um autor dentro desta área, também muito interessante. Eu estou a ver aqui, dentro das questões económicas, temos Olivier Piacentini, que escreve A Miragem Mundialista, escrita em 2020, e A Mundialização Totalitária. Também a reter um autor importantíssimo. Agora, para não estar a amassar muito os meus amigos, pronto, assim mais ou menos os mais importantes. Havia um autor muito importante, o mais importante de todos, que eu esqueci. Anthony C. Sutton. Vou acabar com este. E este aqui tem muita coisa, meus amigos. Para estudar os poderes globais, temos os livros de Alex Jones, que ainda chegou a escrever. Temos as entrevistas de Jim Tucker, o jornalista, um velhote já, mas estudou muito, investigou muito. E temos os livros todos de Daniel S. Tully, não é? A verdadeira história do Clube Bilderberg, o Clube Bilderberg, a investigação sobre o Clube Bilderberg. Eu tenho os livros todos ali. E temos Anthony C. Sutton. Anthony C. Sutton, que tem muita coisa. American Secrets Establishment, a Order and School and Bonds, estudando os School and Bonds, que é uma organização dentro das universidades americanas muito importante para estudar. Depois tem uma coisa muito interessante, The Wall Street Trilogy, livros muito importantes, Wall Street and the Bolshevik Revolution, 1974, a relação entre Wall Street e o poder da União Soviética, escrito em 1974. Depois temos outro livro, Wall Street and the FDR, escrito em 1976, que é a relação de Wall Street com o poder alemão, como é que Wall Street financiou. Isso, vocês não vão ver isso nos livros de história e não vão ouvir isso dos nossos especialistas da televisão. Depois, The Federal Reserve, a Reserva Federal, The Federal Reserve Conspiracy, escrito em 1995. Peço desculpa, o meu inglês não é famoso, eu sou francês, portanto é normal que o meu inglês não seja muito famoso. The Trilateral Over Washington, tom 1, tom 2 e tom 3. Temos What is Liberalism, que é o que é o liberalismo, uma crítica muito grande de Anthony C. Sutton. The War of Gold, Anthony C. Sutton. O que é que temos mais? Western Technology and Soviet Economy, Anthony C. Sutton. Mas esses dois livros, principalmente a relação de Wall Street com os soviéticos e a relação de Wall Street com os nacional-socialistas, são dois livros. Esse mais o de... Esses dois, mais o de Carol Quigley, a História Secreta da Oligarquia Anglo-Americana, meus amigos. Tendo esses três livros, que são três, em casa, quem sabe ler inglês como português, ou se houver esses três livros traduzidos em português, vocês não precisam de ler mais nada. Está tudo lá. Toda a história dos euroglobalistas,
como começou logo a seguir a Segunda Guerra Mundial. Aliás, isto já vem de muito atrás, muito lá atrás. Isto já vem das lojas azuis infiltradas nas lojas maçónicas do século XVIII, que eu não vou estar agora a falar do Adam Weishaupt, tudo isso, que eles dizem todos que é conspiração, mas que está tudo identificado em documentos, tudo. Só que eles estão muito bem caladinhos, está tudo em documento, tudo em documentação. Os Illuminati existiram, não é nenhuma teoria da conspiração. A gente fala deles, dizem logo, teoria da conspiração. Mas eles existiram, meus amigos, eles tiveram uma importância muito grande nas ideias da Revolução Francesa, nas ideias dos salões, nas lojas, as lojas maçónicas, meus amigos. Isto não é teoria da conspiração. Eles não querem é que se investigue. Aqui, e para acabar, nós temos que perceber que uma das principais armas destas pessoas, até chegar aí, eu comecei a ouvir falar aqui em Portugal, já estava cá, quando tinha vindo de França para cá, comecei a ouvir falar da nova ordem mundial, para vocês terem uma ideia, a partir de 2014, 2015, porque o Olavo de Carvalho no Brasil já andava a falar muito disso, o Alexandre Costa também, eu comecei a ouvir falar disso nessa altura aqui em Portugal, mas eu já conhecia disso lá atrás, eu já estudava isso há muito tempo, há mais de 20 anos, mais de 30 anos que eu estudo isso, meus amigos. Eu estudo a nova ordem mundial há mais de 30 anos, meus amigos. Eu até pareço não ser muito velho, mas eu estudo isso há muitos anos que eu estudo. Eu sou do tempo do Alex Jones, do Jim Tucker e do Daniel Estulin. Depois é que apareceram os outros todos. A Cristina Jiménez, esse pessoal todo aparece depois. Portanto, eu já estudo. E agora, hoje em dia, toda a gente escreve. Hoje em dia há milhares de livros sobre a nova ordem mundial. Em França, todos os dias sai um livro sobre a nova ordem mundial, quase. Só que naquele tempo ninguém ouvia falar, não havia. Quase ninguém. Porquê? Porque não havia internet. Não havia internet para ninguém. Havia só 1 ou 2 canais de televisão, não é? Nós aqui em Portugal tínhamos a RTP1, não tínhamos mais nada, depois é que vai a SIC, e era tudo muito bem controlado. Era tudo muito bem controlado, meus amigos. Tudo muito bem controlado. A informação era aquela que eles davam, e naquele tempo não havia hipótese. As pessoas tinham que... Para vocês terem uma ideia, quando tivemos a guerra do Iraque, nessa altura, toda a população acreditou piamente no Pauline Collins sobre as armas de destruição maciça que nunca foram encontradas, que sabe-se que foi tudo uma grande mentira, nunca houve nada disso. No entanto, a comunicação social, nessa altura, ainda não havia as redes sociais como existe hoje, fizeram um trabalho de lavagem ao cérebro que toda a gente acreditou, meus amigos. Toda a gente acreditou. Há coisas que eu não defendo aqui. Por exemplo, as Torres Gêmeas, que não foi como foi. Há várias outras coisas que dizem que hoje em dia também existe tudo e eu sou contrário. Atenção. Atenção, porque as redes sociais, também aparece muita coisa nas redes sociais que nós temos que... coisas como a Terra plana, o homem não foi à Lua, coisas mesmo completamente... E isso é que é perigoso. É quando começa a entrar todas essas coisas, começa a desacreditar as coisas que têm sentido. As coisas que não têm sentido vêm todas misturadas, misturam-se com as outras coisas que têm sentido e depois nós já não conseguimos discernir o que é verdadeiro do que é falso. E isto estamos a dar força a eles, a comunicação social, que depois veio dizer, estão a ver, as redes sociais é tudo tanga, as plataformas da internet é só mentiras, é só teorias da conspiração. Pois está claro, não é? Porquê? Porque deram asas a isso, não é? Quer dizer, chega um tipo como o David Icke que diz que os reptilianos estão a controlar o mundo. Nós que temos algum sentido de estudo, não é? Que estudamos várias áreas, como a ciência política, como a filosofia, como a história, ficamos assim um bocadinho, espera aí. Cada um tem direito à sua opinião, atenção, não é? Entra um tipo que diz que nós somos invadidos pelos reptilianos e entra um tipo que diz que é um wokeista que diz que é um gato ou que é um cão, que vai ali para o jardim andar de gaitas e que diz que é um cão ou um gato, para mim não vejo diferença nenhuma num e no outro, não é? Quer dizer, a loucura tomou conta destas pessoas. Agora, o problema é depois desacredita toda a investigação que nós fazemos. Estão a perceber? Porque todas essas organizações que eu falei hoje, elas existem.
Elas existem e têm essas agendas. A Agenda 2030 é só ir à internet e ver, ponto por ponto, o que é que eles querem fazer. É factual. É uma coisa normal. Portanto, meus amigos, dito isso, próximo vídeo vamos mergulhar na literatura e vamos estudar o livro de Italo Calvino, Porque ler os clássicos. Portanto, fica aqui o próximo trabalho que vamos ter. Um abraço e até uma próxima.